Entrevista. Estamos recebendo aqui em nosso estúdio da Rádio CBN Salvador, Dr. Lúcio Uebra. Ele é médico neurologista e médico do sono. Vamos falar sobre insônia. Doutor Lúcio, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio CBN. Tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia. É um prazer para mim estar aqui. Agradeço imensamente o convite. Doutor, qual a importância de dormir bem? Bom, a gente tem uma ideia, às vezes errada, de que no momento que a gente dorme, o cérebro está desligado. Então, de que é um momento puramente de descanso. Mas, na verdade, durante o sono, a gente tem diversas funções. Então, a gente libera alguns hormônios que são importantes até para o nosso metabolismo, importante para a fase de crescimento das crianças. É um momento que a gente tem uma limpeza cerebral, então o sono ele acaba sendo muito importante até para evitar o acúmulo de proteínas tóxicas que poderiam levar a demências, por exemplo, a doença de Alzheimer. É um momento também de um metabolismo reduzido do ponto de vista cardiovascular, então ajuda a poupar ali um pouco de energia para o dia seguinte, e é um momento de reparo corporal. Então a gente restabelece o nosso sistema imunológico, a gente recupera os músculos então das atividades que a gente fez durante o dia. Então é um momento ali também de recuperação ali de alguns tecidos e acaba sendo importante para evitar aí agravos da saúde. Em relação ao dormir bem, eu já ouvi de alguns especialistas que uma pessoa como eu, por exemplo, tem muita atividade durante o dia, fica pilhado, trabalha até tarde, dorme 4, 5 horas no máximo por dia e tem que acordar de madrugada para continuar a rotina no dia seguinte. E o que alguns especialistas falam é não, o que importa é a qualidade de sono. Se nessas 4 horas e meia, 5 horas você dormir bem, tá valendo, que não pode ter interrupção e tal. É por aí mesmo ou não tem um tempo mínimo ali que a pessoa precisa se reprogramar? Os dois pontos são importantes, qualidade e quantidade de horas de sono. O que a gente às vezes tem é as pessoas com uma meta de uma hora ali exata de uma quantidade exata de horas de sono. Tipo, preciso dormir 8 horas de sono e todo mundo precisa disso. Isso já é uma mentira, já é um mito. A gente tem ali uma média, a maioria das pessoas, os adultos, precisam de 7 a 9 horas de sono. Tem algumas pessoas que podem precisar de um pouco menos, outras um pouco mais, mas ali na grande maioria a gente precisa dessas horas de sono. E a qualidade é super importante. Então não importa só o número de horas, a gente tem que dormir bem. E de dormir bem a gente fala de uma facilidade para iniciar o sono, então deitar na cama e começar a dormir rápido, uma continuidade do sono, então sem grandes despertares ao longo da noite, e também sobre os estágios de sono que a gente faz ao longo da noite. Então o sono ele é organizado em ciclos. Então a gente vai aprofundando o sono e faz os ciclos específicos ao longo da noite. Então é importante que a gente tenha esse formato normal do sono, então que a gente consiga aprofundar o sono. Isso às vezes não acontece quando a gente tem alguma doença do sono. Por exemplo, a apneia do sono, que acaba a gente tendo ali vários despertares no meio da noite por dificuldade para respirar. Então o sono tende a ficar mais superficial, a gente não consegue aprofundar, aí não tendo a qualidade exata do sono que a gente precisa. E por que algumas pessoas que dormem pouco, muita gente relata isso? Fui para balada, ou trabalhei até mais tarde, dormi quase nada, mas eu tiro uma meia horinha ali no meio do dia e parece que eu estou revigorado. Isso é uma enganação do próprio organismo ou isso também pode ser um fator que vai suprir essa necessidade, pelo menos ali, que não seja rotineiramente, mas naquele momento específico? Aí vale a pena a gente até entender por que a gente dorme. Existe um fenômeno que chama pressão de sono. Quanto mais tempo a gente fica acordado, a gente vai liberando ali um resíduo que chama adenosina. E ele vai se acumulando até falar o momento, olha, fiquei muito tempo acordado, agora eu preciso dormir a todo custo, que é mais ou menos o nosso horário habitual de dormir. Se a gente dormiu pouco, a gente não limpou toda essa adenosina. Então sobra essa pressão de sono. Vai ter algum momento ao longo do dia que a gente vai sentir isso. Sentir, olha, preciso dormir, agora eu preciso tirar um cochilo. Quando a gente cochila, aí um cochilo curto de 30 minutos, a gente acaba limpando um pouco essa adenosina. Então diminui essa pressão de sono. Isso ali dá um gás para a gente conseguir fazer as nossas atividades. Então conseguir ter um raciocínio mais claro, ter mais energia para fazer uma atividade física, mas não substitui o sono da noite. Então essa privação do sono, mesmo que a gente compense ali no meio do dia com um cochilo curto, ou a gente tente compensar no fim de semana, não é exatamente igual de dormir ali todas as horas que a gente precisa ao longo da noite.
quanto mais a gente passa tempo maior dormindo pouco, a gente vai acumulando consequências de saúde, principalmente do ponto de vista cardiovascular, então aumentando o risco de pressão alta, de ter um infarto, de ter um AVC. Do ponto de vista metabólico, então alterando aí o nosso perfil do colesterol, nosso perfil da glicose, aumentando o risco de diabetes, obesidade e também uma piora cognitiva. Então, aumentando o risco de ter aí alterações da memória e até evoluir para doenças degenerativas, por exemplo, a doença de Alzheimer. Nós estamos conversando com o Dr. Lúcio Uebra, ele é médico neurologista e médico do sono. Doutor, qual a importância de se preparar para dormir? Eu faço essa pergunta porque tem muita gente que fica ali perto da hora de dormir com o celular, assistindo televisão, fica muito tempo na tela, às vezes coloca o celular de lado, tem um cochilo, acorda de madrugada, pega o celular. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Então, quando a gente atende o paciente com insônia, a gente costuma falar que é um preparo de 24 horas. Não é uma doença só da noite. Tudo que a gente faz ao longo do dia interfere na nossa qualidade do sono. Então, ao longo do dia, a gente precisa se expor ao máximo à luz, então fazer atividades ao ar livre, sinalizar para o nosso cérebro que ali é dia, que toda aquela luz sinaliza ali que é o momento de estar ativo, até para à noite, quando a gente estiver próximo de dormir, diminuir a quantidade de luz e ser um contraponto que o cérebro entende. Agora é hora de descanso, agora é noite. Fazer atividade física regular, principalmente atividade aeróbica, ter uma regularidade das atividades, horário da refeição, e aí próximo do horário de dormir, a gente vai diminuindo ali a nossa intensidade de atividade, tanto física quanto mental. Então é interessante, ali quando começa a entardecer, a gente já ir diminuindo o nosso ritmo. E próximo do horário de dormir, a gente tem que criar uma rotina. Então criar ali, não uma regra, olha, deu 10 horas, vou para a cama, independente se eu estou com sono ou não. A gente cria uma rotina do tipo, olha, até aqui eu trabalho, a partir de agora eu não trabalho mais, é um momento que eu tenho de lazer, é um momento que eu tenho para me preparar para dormir e faz uma atividade que seja relaxante, que te dê prazer e que comece a embalar o seu sono. Quando você começa a sentir sono, aí sim você vai para a cama. E o interessante é que essa atividade, esse momento próximo do horário de dormir, envolva se for possível, aí, preferencialmente, o mínimo possível de telas. As telas, elas emitem luz azul. E a luz azul, ela engana muito o nosso cérebro. O cérebro entende que é dia ainda. Então, se a gente precisa expor durante o dia a luz para o cérebro entender que é dia, à noite a gente não pode se expor. E esses aparelhos eletrônicos com telas, eles emitem essa luz azulada que engana ali e acaba empurrando o nosso horário de dormir para mais tarde. Acordou no meio da noite, está com dificuldade para voltar a dormir, o ideal é sair da cama, fazer uma atividade também relaxante, que não envolva também exposição à luz, para começar a sentir sono, voltar para a cama. Então, acho que assim, resumindo, começar um preparo ali, próximos horários de dormir, evitar a exposição a essas telas azuladas, não ir para a cama sem sono, não ficar na cama se não estiver dormindo, tanto no início da noite quando acordar na madrugada, e ter ali sempre uma estratégia de quando começar a ver que o seu cérebro começa a ruminar o pensamento, principalmente dificuldade para dormir, amanhã eu tenho aquele compromisso, criar ali um mecanismo de sair da cama e começar a fazer uma atividade que distraia esses pensamentos, que possibilite aí de novo pegar no sono e depois voltar para a cama. Uma dúvida bem pessoal, doutor. O senhor tem TV no quarto? Não tenho. Por quê? Exatamente. A TV é um dos aparelhos aí eletrônicos que emite essa luz azul. Então, a gente vê esse processo, né? Antes era menos comum ter TV em casa, depois surgiu a primeira TV e depois foi mais comum as pessoas terem segunda TV e aí o lugar em que essa segunda TV foi para o quarto. E nisso a gente já vê um impacto negativo no sono. E a mesma coisa aconteceu com o celular, com a internet. Então, primeiro a gente tinha poucas casas tinham computador, depois o computador ali de uso da família como um todo, que ficava ali na sala ou no escritório, e depois aí a gente tem os portáteis e agora a gente tem a internet no celular. E o computador, e especialmente a internet, aí essa conexão, principalmente com o celular, ela, além do estímulo da luz azul,
ela tem um conteúdo inesgotável e um conteúdo que foi programado para te deixar ali atento àquilo. Então, para tomar sua atenção. É um conteúdo que é ilimitado e quanto mais você fica usando, mais você sente vontade. E é um conteúdo que gera um prazer. Então, ele gera pequenas recompensas. Isso estimula. Então, nesse processo de gerar esse prazer, de gerar essa recompensa, libera ali dopamina, que é um neurotransmissor estimulante, que acaba dificultando ali o relaxamento para dormir. Mas tem gente que diz que só consegue dormir assistindo televisão. Quando chega no seu consultório, qual é a recomendação que o senhor dá? Então, a gente não pode criar uma regra que seja muito ditatorial. Como se fosse uma dieta ali que só tem brócolis e a pessoa não gosta de brócolis. A gente tem que adaptar para cada paciente. Então, se é o que relaxa, a gente permite, mas o ideal é a gente tentar uma estratégia para trocar para uma atividade que tenha pouca luz. Então, talvez é o conteúdo do tipo, eu gosto de filme de ação e ver ali o filme de ação me relaxa. A gente pensa, será que não tem um conteúdo semelhante, por exemplo, em áudio, em podcast, que vai te dar o mesmo prazer, mas sem esse estímulo luminoso. Então a gente tenta uma adaptação, mas eu acho que a regra é personalizar para cada paciente. Existem aqueles que o som da televisão e até mesmo aquela sensação de presença, de ter alguém, traz um conforto e um relaxamento que facilita o sono. Estamos conversando com o Dr. Lúcio Uebra, ele é médico neurologista e médico do sono. Doutor, tem pessoas que acordam muito durante a madrugada e falam que é normal ir ao banheiro, beber água. É normal a gente acordar de madrugada? Então, é normal a gente ter alguns despertares. A maioria dos despertares saudáveis são despertares que a gente nem lembra. São despertares ali para mudar de posição, despertar porque o sono ficou um pouco mais superficial. Mas esses despertares prolongados e associados com outras atividades, então a necessidade de urinar no meio da noite, beber água, em geral já é mais patológico. Essa questão de sentir sede, sentir vontade de urinar, muitas vezes está associada com a dificuldade respiratória. É um sintoma comum em quem tem a apneia obstrutiva do sono. Então, quem tem dificuldade para respirar, muitas vezes dorme de boca aberta, tem a tendência da boca ficar muito seca, então dá essa sensação de sede. E nesse processo de, às vezes, ter oclusão ali da via da respiração, o coração ali fica em dúvida do que está acontecendo, ele acaba achando que tem muito sangue. E ele começa a mandar uma informação para o rim, produzir mais urina. Então, é comum em quem tem apneia ter ali um volume urinário maior durante a noite, e como o sono está mais superficial por conta desses vários despertares, sente a necessidade de ir ao banheiro à noite. Então, despertares longos, despertares com dificuldade para voltar a dormir, despertares associados a essa sensação de boca seca, de sede ou a sensação de necessidade de ir ao banheiro, em geral não é saudável, em geral vale a pena ter aí um acompanhamento médico para ver se não tem um distúrbio do sono, como a apneia obstrutiva do sono. Dilatadores nasais, muita gente se utiliza desse artifício. Eles são realmente eficazes para melhorar esse quadro de respiração da apneia do sono? Em geral, não. A apneia obstrutiva do sono é muito comum ela ter vários pontos de obstrução. Mas o mais comum são pontos de obstrução mais baixos e não realmente ser uma causa simplesmente nasal. Os dilatadores, eles não resolvem a apneia obstrutiva do sono. Eles podem trazer algum conforto, né, em indivíduos que têm alguma obstrução nasal, do tipo um desvio de septo mais anterior, uma rinite, mas para a apneia obstrutiva do sono ele não é suficiente. Em geral, a gente investiga aí na apneia obstrutiva do sono, investiga todos os fatores, qual a gravidade da apneia obstrutiva do sono, e a gente propõe outros tratamentos que são mais consagrados. Então, a gente pode, dependendo da gravidade, fazer terapia com a fonoaudióloga para fortalecer a musculatura ali respiratória. A gente usa muito comumente o CPAP, que é um aparelho eletrônico, associado a uma máscara que joga uma pressão de ar e mantém a via da respiração aberta. Em alguns casos existem aí cirurgias, em alguns casos a gente consegue o tratamento junto com o dentista, que faz um aparelho que projeta o queixo um pouco para frente e com isso ganha um espaço de ar lá atrás. Então existem outros tratamentos que são muito mais eficazes. O dilatador nasal ele pode dar algum conforto em relação à obstrução nasal, mas em geral não é suficiente para tratar a apneia obstrutiva do sono. Agora, doutor, tem pessoas que gostam de, antes de dormir, tomar chá, tomar algum tipo de medicação. Quando procurar ajuda? Quando procurar um remédio que ajude a
controlar e dar uma melhor qualidade de vida ao sono? Tá. Isso é até um ponto importante, porque as pessoas acham, vou tomar chá, vou dormir. Mas tem que lembrar que alguns chás são estimulantes, existem chás que têm cafeína. Então, chá verde, chá preto, eles são chás aí que devem ser até evitados nesse período da noite. O hábito de fazer o chá, preparar o chá e tomar o chá, às vezes pode ser uma rotina interessante. Então, aquele momento de você tirar aquele tempo, ver a infusão, então criar esse hábito, sendo ali todas as noites parecido, até pode facilitar o sono. E tem alguns chás, algumas substâncias que foram até estudadas, por exemplo, camomila, valeriana, que tem um certo benefício. Mas a gente considera que a pessoa tem insônia e que aí tenha todas as repercussões, tanto em qualidade de vida quanto repercussões em saúde a longo prazo, quando ela tem a dificuldade por mais do que 3 vezes por semana e por mais de 3 meses. Então, se é algo persistente assim, a gente considera como transtorno de insônia crônica e vale a pena um tratamento. Esse tratamento nem sempre é com medicação. Até os grandes guidelines de tratamento de insônia trazem como primeira opção o tratamento não farmacológico, que seria a terapia cognitivo comportamental para insônia. É uma terapia junto com um psicólogo, como se fosse um treinamento para voltar a estabelecer uma relação saudável com dormir. Então, diminuir a expectativa, diminuir a ansiedade, criar um hábito ali saudável com o processo de adormecer. E os casos em que são muito graves, ou porque dorme muito pouco, ou que essa terapia não foi suficiente, aí sim a gente usa medicação, e as medicações valem a pena ser com orientação médica. Então, a gente tem um grande problema hoje em dia, que é o uso indiscriminado de medicações para dormir, principalmente sem um acompanhamento médico. Então, meu vizinho toma, então vou tomar também, foi prescrito por alguém, ali até de um próprio familiar que já tenha ali a medicação em casa. E o grande problema que acontece é ter efeito colateral, ou não tratar de forma adequada, ou gerar uma dependência. Então, é um outro problema que a gente vive muito grande hoje em dia, que é a dependência de medicações para dormir. A maioria das medicações, elas deveriam ser usadas por tempos curtos. Então, elas foram aprovadas por ali 4, 6 semanas e reavaliar se é preciso estender esse tratamento. Muitos pacientes a gente precisa estender, mas a gente tem ali uma intenção inicial, um esforço inicial para usar esse período curto para evitar dependência a longo prazo. Você citou aí o caso de chás que tem cafeína. E uma coisa que se fala muito no senso comum é que beber muito café vai interferir na qualidade do sono. Isso é verdade ou mito? E eu ainda acrescento a isso também alimentos mais pesados próximos à hora de dormir. Tem uma regra para administrar esse tipo de alimento na nossa qualidade do sono? Não, isso é verdade. A cafeína, ela age até naquele processo que eu expliquei, que a gente vai acumulando aquela adenosina, então aquele resíduo do nosso metabolismo, que chega um momento que vai sinalizar, olha, agora é hora de dormir. O que a cafeína faz? Ela se liga aonde ligaria essa adenosina. Então, ela compete por essa ligação. Então, ela impede que a adenosina sinalize, olha, estou cansado o suficiente. Então, ela empurra o horário de dormir para mais tarde. Então, tem esse efeito estimulante nessa competição ali, nessa sinalização. É claro que existe uma variedade muito grande desse receptor que a gente chama de polimorfismo genético. Então, tem algumas pessoas que têm um receptor que se liga melhor à cafeína e outras pessoas não. Uhum. Então, por isso que muitas pessoas falam, isso é balela, eu tomo café ali na hora de dormir e durmo, até durante o dia eu estou sonolento, tomo café, não funciona. Então, existe essa variabilidade muito grande. Pessoas que são mais sensíveis e pessoas que são menos sensíveis. Mas, de forma geral, a gente orienta para evitar todas as bebidas energéticas com cafeína próximo do horário de dormir. Para essas pessoas que são mais sensíveis, vale a pena evitar ali a partir do fim da tarde. A partir de 4 horas da tarde, já pode ter um impacto ali no sono da noite. A cafeína dura mais ou menos 4 a 6 horas no nosso corpo. E às vezes, é importante falar que, assim, algumas pessoas falam, olha, eu tomo café à noite e não tenho dificuldade para dormir. Mas talvez a qualidade do sono seja ruim. Então, um sono mais superficial, um sono fragmentado, com vários despertares. Então, evitar é sempre bom, principalmente nesse horário da noite. E quanto à refeição, é um outro ponto que a gente tem que ter uma atenção muito grande. Porque se a gente tem uma refeição muito pesada, próximo do horário de dormir, o nosso corpo vai gastar energia para metabolizar aquilo. O nosso corpo, ele funciona assim, atividades que a gente faz acordado e atividades que a gente faz dormindo.
Não é normal para o nosso corpo ficar metabolizando ali, digerindo o alimento no horário de dormir. Então, vale a pena a gente ter um tempo ali. Como eu falei, não é interessante criar uma regra fixa para todo mundo, mas pelo menos umas 3 horas antes do horário de dormir, uma refeição mais leve. Se uma pessoa vai dormir 22, tem que jantar até 19. Nada de comer 21h30 para dormir 10 horas, viu, dona Fernanda? E evitar lanche também na madrugada. Então, se você acorda e come, o seu cérebro vai entender, olha, tá comendo, então tá no momento de atividade, não é o momento de dormir. Então, às vezes, as pessoas acordam e até naquele tédio ali de estar com dificuldade de voltar a dormir, acaba indo para a cozinha atacando a geladeira. E não é um comportamento saudável. Esse assalto à geladeira é um perigo. Eu só janto até 19 horas, Eu nunca comi de madrugada, sabia? Eu também não. Agora, levanto para beber água. Às vezes. Às vezes, sim. Doutor, nós queremos agradecer a sua participação aqui com a gente. Fica o convite para o senhor voltar outras vezes, viu? Muito obrigado e um ótimo dia. Obrigado. Boa tarde. Bom dia para todos. Conversamos com o Dr. Lúcio Uebra. Ele é médico neurologista e médico do sono. 11h30.